Hoje, vamos conhecer a história da Beatriz, uma mulher de 50 anos, uma enfermeira dedicada e compassiva que carregava em seu currículo amoroso uma longa lista de abandonos. Parecia um destino, uma maldição. Homens entravam em sua vida, se beneficiavam de seu cuidado e de sua bondade e, invariavelmente, iam embora, deixando-a com a mesma pergunta dolorosa: o que há de errado comigo? Ela se via como uma vítima perpétua, a mulher que era sempre demais ou não o suficiente, a quem os outros podiam facilmente descartar. Mas a história de Beatriz nos convida a olhar para o abandono por uma lente muito mais profunda e desconfortável. E se o abandono que ela sofria do lado de fora fosse apenas um eco, um reflexo de um abandono muito mais antigo e devastador, o abandono de si mesma? Você já se sentiu assim? Como se as pessoas sempre te deixassem. Você se esforça para ser perfeita, para não ser um incômodo, para antecipar as necessidades dos outros, na esperança de que, assim, eles fiquem? E se a sua estratégia para evitar o abandono for, na verdade, o que o convida a entrar? E se, para quebrar esse ciclo, você precisasse entender que o primeiro e mais doloroso abandono não veio de ninguém, mas de você mesma? Aos 50 anos, Beatriz era a personificação do cuidado. Como enfermeira-chefe em uma ala de pediatria, ela era amada por seus pacientes e respeitada por seus colegas. Ela tinha uma habilidade quase mágica de acalmar uma criança assustada, de confortar pais em desespero. Sua vida profissional era dedicada a cuidar dos outros. Sua vida pessoal, no entanto, era um campo minado de ansiedade e hipervigilância. Ela vivia em um estado de alerta constante, sempre tentando agradar, sempre com medo de incomodar, sempre se desculpando por sua própria existência. Seus amigos a descreviam como a pessoa mais doce do mundo, mas também como alguém difícil de conhecer de verdade, uma figura quase etérea, sem contornos definidos. Para entender Beatriz, precisamos voltar à sua infância. Ela cresceu em um lar onde o amor era sinônimo de medo. Seu pai era um homem de temperamento explosivo, alcoólatra. A atmosfera em casa era imprevisível. Um copo quebrado, uma nota baixa na escola, qualquer coisa poderia desencadear uma tempestade de fúria. A mãe de Beatriz, por sua vez, era uma figura passiva, aterrorizada, que ensinou à filha a arte da invisibilidade. Não faça barulho, não irrite seu pai, fique quietinha no seu canto. A pequena Beatriz aprendeu, para sobreviver, a se tornar uma especialista em ler o ambiente. Ela aprendeu a reprimir suas próprias necessidades, suas emoções, sua voz. Chorar era perigoso. Ter uma opinião era arriscado. Ser criança era um luxo que ela não podia ter. Ela se tornou uma observadora silenciosa, uma pacificadora, uma especialista em não ser um problema. E esse mecanismo de sobrevivência, que a manteve segura na infância, se tornou a arquitetura de sua prisão na vida adulta. O padrão de autoabandono de Beatriz se manifestava em todas as suas relações. A primeira cena é com Sérgio, seu último namorado. Eles estavam juntos há 2 anos. Sérgio estava passando por um período difícil no trabalho. Beatriz, fiel ao seu padrão, anulou completamente sua própria vida para apoiá-lo. Ela cozinhava suas comidas favoritas, ouvia suas reclamações por horas, cancelava seus próprios compromissos para estar disponível para ele. Ela nunca falava de seus próprios problemas, de seu próprio cansaço. Ele já tem preocupações demais, ela pensava. Um dia, Sérgio terminou o relacionamento. A justificativa foi um golpe para Beatriz. Eu sinto que não te conheço, ele disse. Você concorda com tudo, você nunca diz o que quer, você não tem uma opinião própria. Eu me sinto sozinho em um relacionamento com uma pessoa que parece não existir. Ele a abandonou porque ela já havia se abandonado primeiro. A segunda cena é com sua melhor amiga, Carla. Carla era uma pessoa carismática, mas com uma tendência a se aproveitar dos outros. Por anos, Beatriz foi seu porto seguro financeiro e emocional. Emprestava dinheiro que nunca era devolvido. Ouvia seus dramas no meio da noite. Cuidava de seus filhos quando ela precisava. Beatriz fazia tudo isso porque tinha um medo profundo de que, se dissesse não, Carla a abandonaria. Recentemente, Carla conheceu um homem rico e se mudou para outra cidade. Ela simplesmente parou de ligar.
As mensagens de Beatriz ficaram sem resposta. Ela foi descartada no momento em que deixou de ser útil. Sua amizade não era baseada em afeto mútuo, mas na função que Beatriz desempenhava. A terceira cena se passa no hospital. Um erro grave de medicação aconteceu em sua ala, e a culpa era de uma enfermeira mais jovem e inexperiente. Quando a diretoria abriu uma investigação, Beatriz, vendo o pânico da colega, assumiu parte da responsabilidade. "Eu deveria ter supervisionado melhor", ela disse, atraindo para si uma advertência formal que manchou seu histórico impecável. Ela fez isso para proteger a outra pessoa, para evitar o conflito, para ser a pacificadora. Ela sacrificou sua própria reputação no altar de sua necessidade de não ser um problema. Ela se abandonou, mais uma vez, em um ato que ela confundia com compaixão, mas que, no fundo, era medo. O resultado desse padrão era uma vida desprovida de si mesma. Beatriz se sentia como um fantasma em sua própria existência, uma espectadora de uma vida que não parecia ser sua. A consequência mais devastadora era a completa desconexão de seu próprio ser. Se você perguntasse a Beatriz o que ela sentia, ela não saberia responder. Se perguntasse o que ela queria, ela entraria em pânico. Emoções como raiva ou desejos pessoais eram tão perigosos em sua infância que ela havia aprendido a não senti-los. Ela vivia em um deserto emocional, onde a única emoção permitida era a ansiedade, um estado de alerta constante. Isso levava a uma solidão excruciante. Ela podia estar em uma sala cheia de gente, mas se sentia completamente sozinha, porque a Beatriz que estava ali não era real. Era uma persona cuidadosamente construída para agradar, uma casca vazia. Como alguém poderia se conectar com ela, se ela mesma não estava lá? Havia também uma crença profunda e arraigada de que ela era fundamentalmente errada ou quebrada. Por que as pessoas sempre a deixavam? A única conclusão que sua mente conseguia tirar era que havia um defeito irreparável em sua essência. Essa crença a enchia de vergonha, uma vergonha tóxica que a mantinha isolada e a impedia de buscar ajuda. Ela sofria em silêncio, convencida de que seu sofrimento era a prova de sua inadequação. A história de Beatriz nos leva ao coração do que é o trauma psicológico. Trauma não é apenas o evento que aconteceu. É a ferida que fica dentro de nós. É a desconexão que o evento causa em nossa relação com nós mesmos e com o mundo. Para uma criança que cresce em um ambiente de medo e imprevisibilidade, o mundo não é um lugar seguro. E mais importante, seu próprio corpo e suas próprias emoções não são seguros. A raiva pode provocar um castigo. O choro pode irritar o agressor. A alegria pode ser vista como provocação. Para sobreviver, a criança aprende a fazer algo drástico. Ela se desconecta de si mesma. Ela se dissocia de suas emoções, de suas necessidades, de seu corpo. O autoabandono se torna a principal estratégia de sobrevivência. Jung falaria aqui da desconexão com o self, o nosso centro organizador, a totalidade de quem somos. O trauma cria uma cisão entre o nosso eu consciente, o ego, e o self. O ego, para se proteger, cria uma persona, a menina boazinha, a pacificadora, e reprime tudo o que considera perigoso. A criança interior de Beatriz, o arquétipo da nossa parte mais vulnerável e autêntica, ficou congelada no tempo, no momento do trauma. Ela aprendeu uma lição terrível. Para ser amada e, acima de tudo, para estar segura, eu preciso desaparecer. Minhas necessidades não importam. Meus sentimentos são perigosos. Eu não devo existir. E é essa criança interior ferida que continuava a dirigir a vida da Beatriz adulta, sempre operando a partir do medo, sempre escolhendo o autoabandono como a única forma de se sentir segura. O ponto de virada de Beatriz não veio de um ser humano, mas de um cachorro. Após o término com Sérgio, sentindo-se mais sozinha do que nunca, ela decidiu adotar um cachorro de um abrigo. Ela escolheu um vira-lata de porte médio, com os olhos mais assustados que ela já tinha visto. O nome dele no abrigo era Sombra. Levar Sombra para casa foi um desafio. O cachorro era aterrorizado por tudo. Qualquer barulho alto, qualquer movimento brusco o fazia se encolher em um canto, tremendo. Ele se recusava a comer na frente dela.
Ele se escondia debaixo da cama por horas. Beatriz, com sua paciência de enfermeira, dedicou-se a curar aquele animal. Ela passava horas sentada no chão, em silêncio, apenas para que ele se acostumasse com sua presença. Ela falava com ele com uma voz suave e calma. Ela celebrava cada pequena vitória. A primeira vez que ele pegou um petisco de sua mão, a primeira vez que ele abanou o rabo, a primeira vez que ele deitou a cabeça em seu colo. Em uma tarde, enquanto observava a Sombra dormir, finalmente relaxado a seus pés, a ficha caiu. Ela estava dando àquele cachorro exatamente o que ela mesma nunca teve: um ambiente seguro, paciência, amor incondicional, a permissão para ter medo. E ao olhar para o medo dele, ela reconheceu o seu próprio, a hipervigilância, o sobressalto com barulhos, a necessidade de se esconder. Sombra era um espelho de sua própria criança interior aterrorizada. Ela percebeu que passava a vida tentando consertar os outros, tentando ser a cuidadora perfeita, mas nunca havia oferecido esse cuidado a si mesma. Ela era uma mãe maravilhosa para aquele cachorro assustado, mas continuava a abandonar a menina assustada que vivia dentro dela. Naquele momento, olhando para a Sombra, Beatriz decidiu que era hora de se adotar. O processo de cura de Beatriz é a jornada de se tornar uma boa mãe para sua própria criança interior. Este não é um conceito sentimental, mas um trabalho psicológico profundo. A criança interior não é uma fantasia, é uma realidade psíquica, um arquétipo que carrega nossa vulnerabilidade, nossa espontaneidade, nossa capacidade de sentir alegria e dor. Quando essa criança é traumatizada, ela não desaparece. Ela continua a operar no adulto, mas a partir de um lugar de medo. É ela quem sabota relacionamentos, quem teme o sucesso, quem se esconde do mundo. O adulto consciente, o ego de Beatriz, precisa aprender a se diferenciar dessa criança, não para abandoná-la, mas para poder cuidar dela. Este processo, que Jung chamaria de individuação, envolve vários passos. Reconhecimento, perceber que a criança ferida existe e que ela está influenciando suas ações. O insight de Beatriz com o cachorro. Diálogo, começar a se comunicar com essa parte de si. Perguntar: do que você tem medo agora? O que você precisa de mim? Reparentalização, oferecer ativamente à criança interior o que lhe faltou na infância. Se faltou segurança, o adulto precisa criar uma vida segura. Se faltou validação, o adulto precisa aprender a se validar. Se faltou proteção, o adulto precisa aprender a estabelecer limites. A tarefa de Beatriz não era encontrar um parceiro que não a abandonasse. Era se tornar uma pessoa que fosse incapaz de abandonar a si mesma. Era construir um adulto funcional forte o suficiente para proteger a criança vulnerável. Quando essa aliança interna é formada, a necessidade de buscar segurança e validação fora de si diminui drasticamente. A pessoa se torna seu próprio porto seguro. A jornada de Beatriz para se adotar foi a mais difícil e a mais recompensadora de sua vida. Ela começou a terapia, focada especificamente em trauma. Seu primeiro trabalho foi aprender a identificar seus próprios sentimentos. Sua terapeuta lhe deu uma roda de emoções e pedia que 3 vezes ao dia ela parasse e tentasse nomear o que estava sentindo. No início, as únicas palavras que vinham eram ansiosa ou cansada. Mas com o tempo, ela começou a identificar nuances: frustração, tristeza, alegria, até mesmo raiva. O próximo passo foi aprender a identificar suas necessidades e a expressá-las em pequenos atos. Em vez de perguntar: o que vocês querem jantar? Ela começou a dizer: hoje eu gostaria de comer comida tailandesa. Em vez de concordar em assistir ao filme que a amiga queria, ela dizia: eu prefiro ver o outro. Cada um desses pequenos atos de autoafirmação era como levantar um peso na academia da alma. No início, era desconfortável e gerava culpa. Mas com a repetição, o músculo do seu eu começou a se fortalecer. Ela aprendeu a estabelecer limites. Quando a amiga Carla ligou, meses depois, com um novo drama, Beatriz, pela primeira vez, disse com gentileza, mas com firmeza: Carla, eu te adoro, mas eu não posso ser sua terapeuta. Eu posso te ouvir por 10 minutos, mas depois preciso ir. Ela também aprendeu a praticar a autocompaixão. Quando cometia um erro no trabalho, em vez de se chicotear mentalmente,
Ela parava e dizia a si mesma as palavras que diria a uma criança assustada. Está tudo bem. Foi só um erro. Você fez o seu melhor. Vamos ver como podemos consertar isso. Ela estava ativamente reparentalizando a si mesma. A história de Beatriz é um espelho para qualquer um de nós que já se sentiu invisível ou que vive com medo de ser abandonado. Eu te convido a refletir. Em quais situações você se anula para manter a paz ou para agradar alguém? Você silencia sua opinião, seus desejos, suas necessidades? Você se sente excessivamente responsável pelas emoções das pessoas ao seu redor? Sente que é seu dever garantir que todos estejam felizes e confortáveis, mesmo que isso custe sua própria paz? Quando foi a última vez que você se perguntou: o que eu preciso agora? E mais importante, quando foi a última vez que você se deu permissão para atender a essa necessidade? O autoabandono é a mais sutil das traições. Ele não acontece em grandes gestos, mas nos milhares de pequenos momentos em que escolhemos o outro em detrimento de nós mesmos. Reconhecer esse padrão não é sobre se culpar, mas sobre se dar a chance de fazer uma nova escolha. A jornada de Beatriz nos ensina uma verdade fundamental. Ninguém pode nos abandonar se nós não nos abandonarmos primeiro. Os outros apenas ratificam a ausência que já existe dentro de nós. A cura para o ciclo de abandono não está em encontrar a pessoa certa que finalmente ficará. Está em se tornar a pessoa que nunca mais irá embora de si mesma. É um compromisso sagrado de se oferecer a presença, a proteção e o amor que talvez nunca tenhamos recebido. Quando nos tornamos nosso próprio porto seguro, os relacionamentos mudam. Deixamos de entrar neles por necessidade e passamos a entrar por escolha. E só então o verdadeiro amor, uma parceria entre dois seres inteiros, se torna possível. Se você se reconheceu na jornada de Beatriz, se sentiu a dor do autoabandono, eu te convido a fazer um pequeno compromisso consigo mesma nos comentários. Escreva: hoje eu escolho não me abandonar. Que este seja o primeiro passo em sua jornada de volta para casa, de volta para você. Obrigada por sua presença e por sua imensa coragem. Cuide-se bem, por inteiro.